que é Já que tu devia começou. fazer? Não, já era, fica quieto. Vai, é o Geraldo. Começando mais um episódio do nosso do Stop Loss, hoje um pouco diferente. Eu vou apresentar, não o Kobuchi. Uou! Nossa segunda, esse é o segundo episódio que a gente vai falar agora sobre os ETFs, onde a gente casa. Como é que é? Como é que é a mesma frase, o Kobuchi? Casa, Ou você vai casar, ou seja, buy and hold, ou tá? você esquece e joga no lixo, ou você fica de olho, fala, calma Tá, fica aí, de tá olho, beleza. paquerando, exato. É exatamente essa. Então a gente vai fazer no mesmo formato do último podcast, então a gente trouxe mais alguns ETFs aqui para vocês. E eu vou começar com o primeiro hoje. Eu vou falar sobre um ETF chamado AUVP11, que é um ETF do Sardinha, que é um grande influenciador aí das redes sociais. Confesso que, quando esse ETF foi lançado, eu achei ele interessante, porque até foi um ponto que um tempo atrás até conversei com o Lucas, cara, a gente não tinha um ETF, digamos que focado em qualidade aqui no Brasil. Então todos os ETFs que eram lançados, digamos, buscando empresas de qualidade, eles focavam na recorrência do pagamento de dividendos, então é o que mais a gente tem hoje aí na Bolsa Brasileira, né? ETFs de empresas que pagam dividendos de forma recorrente. E o AUVP11, quando foi lançado, ele veio com uma proposta diferente, em focar em empresas de qualidade, não se importando se elas pagam ou não pagam dividendos. O que é uma empresa de qualidade? Só para entender, como que Então, chega... então vamos lá, vou chegar lá. Empresas de qualidade são empresas que possuem bons fundamentos, conforme aí algumas métricas fundamentalistas, certo? Então, a priori eu gostei do lançamento, mas quando eu fui olhar a metodologia do ETF, eu não gostei muito. Então, digamos, eu vou ficar olhando de longe, porque eu ainda tenho esperança que ele vai mudar essa metodologia e eu vou explicar por quê. Porque para chegar nessas empresas consideradas de qualidade, ele utiliza algumas métricas fundamentalistas, que é o lucro positivo nos últimos 5 anos, endividamento líquido inferior a 3 vezes o EBIT, ROI, que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido acima de 10%, e a margem líquida inferior a 8%. Qual que é o problema de utilizar, digamos, essa forma de filtro para definir quais empresas irão compor o índice, né? Porque ele está utilizando números absolutos. Ou seja, uma empresa que tem um ROI de 9,9 não entra, mas a empresa que tem um ROI de 10,1 ela entra. E qual que é o problema de fazer isso? O problema é que às vezes tu acaba focando muito no setor, muito concentrado num setor específico. E normalmente, quando a gente constrói um índice, se tu observar no exterior, principalmente todos os ETFs que focam em qualidade, eles não utilizam números absolutos. Eles utilizam um score, uma pontuação. Então, digamos, eles vão dar uma pontuação para um diverso grupo de empresas, conforme X métricas fundamentalistas, que pode ser o ROI, nível de endividamento, enfim, aí vai da imaginação ali do cara que criou o índice, e eles vão sempre pegar, por exemplo, as 30, digamos, 30% dos melhores scores, das melhores pontuações. Então não vão dar bola para o valor absoluto, e sim sempre pegar as que tiverem as maiores pontuações de qualidade naquele momento. Entendo que é uma forma mais eficiente de selecionar, tá? Porque o que acontece? Dessa forma, como aconteceu na primeira cesta de ativos do UVP11, ficou muito concentrado em bancos. Hum, Os bancos aqui no Brasil são bem rentáveis, digamos assim, né? Tem um alto ROI, então é muito focado em bancos, principalmente no Itaú. Se eu não me falha a memória, quase metade da carteira é só de bancos do setor bancário. Só o Itaú ali tem um peso de quase 20%, então às vezes tu acaba ficando com um ETF muito concentrado. Então acho que assim, a ideia foi boa, tá? De pegar um ETF de qualidade, empresa de qualidade aqui no Brasil, porém talvez a montagem do índice ficou a desejar, porque não é uma forma comum de construir um índice para buscar realmente características específicas de empresas podemos utilizando, por dizer exemplo, que esse ETF não é um ETF, não é fator, né? Porque lá tem os fatores small, qualidade, não sei o que. Esse não é. É não, a qualidade da cabeça do cara, do gestor exatamente, Sardinha, é isso? exatamente. Ou seja, não é um paper científico que está embasado por trás do negócio, é do feeling. Não, porque quando a gente faz por fatores, principalmente na parte de fatores acadêmicos, né? Começando Aham, pelos fatores acadêmicos, eles vão ficar comprados, por exemplo, nas 20% empresas de maior qualidade e vendido nas 20% de menor qualidade. Então, aham, teoricamente, é comprado e vendido, é um portfólio long short que a gente fala. Só que na aham, vida real, normalmente um ETF que é focado no fator qualidade, ele fica somente na perna comprada, ele não tem essa perna vendida. Então, ele está aham. sempre selecionando as 20, as 30% empresas de maior pontuação, de maior score Gabriel. de qualidade. Então, é um pouco diferente, certo? Como é montado um ETF de qualidade, digamos, de fatores exterior. Então, eu fico observando de longe porque eu Ah, acho que essa metodologia tende a mudar, porque eu não acho que vai funcionar dessa forma aí, não. Vai acabar ficando muito concentrado no setor e uma hora pode dar algum BO. tá. Beleza. Deixa eu dar uma veredita. Eu quero primeiro
entender que, beleza, a qualidade é um fator importante. A questão é que essa qualidade aí o cara tá tirando da cabeça dele. Então é como se fosse um gestor ativo, daqui discricionário, só que ele tem as regrinhas aqui que fala assim, ó, siga essas regrinhas aqui. Só que não tem embasamento científico, então, para minha visão, É. eu não gosto de fatores. Ainda uns fatores que não tem embasamento científico e ainda o cara tira da cabeça dele, por favor. Então, para mim é. A metodologia foi criada de forma discricionária, porém agora, digamos, o processo é feito de forma sistemática. Entendi. Exato. Então, putz, eu Eu prefiro. estou de longe observando, eu não vou falar aqui, digamos, que eu fico. Tá. Eu estou Você tá de longe observando de observando porque você longe. gosta dos fatores. Daí você viu que é Eu estou qualidade e observando de fala, longe. ah, tô com um pezinho comprado. Mas eu já não sou fã dos fatores, ainda fator com a cabeça do feeling do cara, putz, pior ainda. Então, para mim, jogo para escanteio. Joãozinho, puta, é o Geraldo que coordena. Desculpa, vai, Joãozinho. Opa, fala então o que quer. Não, agora eu já falei minha opinião, agora o Tá bom. concurso, quem é que vai falar agora? Vamos lá. Vai, João, fala aí. Vai lá, Joãozinho, o que que tu acha? Tu compra, tu casa ou tu fica de olho? Não, tu compra, tu dispensa ou tu só tá de olho? Ó, eu acho que foi uma boa tentativa para começar a trazer essa ideia de fatores aqui para o Brasil. Então, para as pessoas começarem a pensar de forma mais sistemática em acessar fatores que têm embasamento acadêmico para você ter uma performance ou superior em questão de rentabilidade ou em redução de volatilidade para chamar essa atenção. Porém, eu concordo que poderia ter sido melhor construído. A questão da metodologia poderia ter sido de uma forma mais sistemática e menos discricionária. Então, mas o trunfo é que pelo menos tem uma base em regras. Ele é baseado em regras. Mas o que fica aqui é que você não precisa mais tentar fazer análise fundamentalista de quais as melhores empresas de qualidade, sejam as que estão descontadas ou as que são de qualidade. Isso, além de ser provado aí há décadas que isso não funciona, você agora tem uma coisa a mais, que são os ETFs para você poder acessar aí empresas com essas características aí que você deseja por meio do stock picking que você desejaria. Então é só lembrar que o próprio mestre do Warren Buffett, o Benjamin Graham, ele disse que não funcionava mais você escolher empresas individuais, então ouça ele também. Resumindo, você faz o que com o ETF, então? Não, eu resumi, eu dispenso. É dispensar, é? Oh, Dispenso. tá bom, ó, joga para escanteio. É. O João teorizou aí, né? Exato. Bom, ó, E mas vamos rola lá. muito esse político. Ah, eu gostei da tentativa, o cara foi esforçado, não sei o que, porra. Sai da Bom, conversa. vamos lá, que Eu tô senão o lendo um cara. livro chamado Brevidade Inteligente, então daqui em diante vai melhorar isso. Ah, é o do que eu participei do evento, não é? De ser sucinto? É, é, Ah, exato. Foi por causa de você, viu? Eu vi lá, que gostei. bom. É o evento lá do Market Makers. Puta, eu fui no evento de gestão. Depois, isso é um outro episódio. Eu fui cair junto com os Muito Stock bom, Pickers. Essa aí eu quero conversar, eu quero ouvir de muito você. bom. Pô, mas depois vale um outro episódio. Mas uma coisa interessante, bem legal, é esse livro aí, para ser esse livro aí que o Joãozinho comentou. Mas beleza. É Vamos o- lá, só falando aí do qualidade para complementar o que o Geraldo falou. O fator qualidade aqui são empresas com alto ROI, baixa alavancagem e lucros estáveis. Então é próximo. E assim, cara, ó, a gente às vezes critica e tal, pô, eu acho louvável os caras estar fazendo o ETF e já levar para esse caminho de qualidade e tudo mais. Só que assim, e uma sugestão honesta, uma sugestão sem nenhum tipo de crítica, assim, cara, existe uma literatura vasta sobre empresas de qualidade, você tem vários papers pelo mundo todo que já foi pesquisado, que os caras fizeram um teste e que os caras sabem por que qualidade é bom não concentrar nisso, naquilo, no outro. Então, você já tem toda uma fundamentação para você montar um índice de qualidade bem construído, focado na qualidade. Eu acho que não há necessidade de inventar um número absoluto, alguma coisa, a não ser que exista alguma necessidade aqui do Brasil, que aí não foi dito, ou a gente não soube, para fazer esse tipo
de análise, entendeu? Então, assim, a minha sugestão é assim, gente, às vezes é melhor inventar menos e construir alguma coisa que já tem um fundamento, que você não precisa gastar tempo explicando para todo mundo. Pega lá uns 300 papers que tem sobre qualidade ó, nós usamos essa metodologia aqui. E é isso, entendeu? Então, a minha sugestão é só isso, tipo, mas o investidor não vai querer saber. Cara, o investidor está cada vez se especializando mais, está cada vez entendendo mais, a consultoria do Brasil está cada vez ficando maior, ou seja, profissionais que realmente entendem de investimento auxiliando as pessoas. Então, tipo, eu acho que essa fundamentação ela é interessante. Eu acho que poderia ser feito isso. Assim, acho louvável. Eu particularmente, eu vou continuar observando. Eu acho que realmente o que o Geraldo falou faz sentido. Pode existir um risco que essa concentração vai ser eterna ou muito grande, e aí vai perder a oportunidade de outras empresas de qualidade que deveriam estar lá dentro. Mas enfim, fico de olho, tá? E a sugestão honesta mesmo é, cara, tá lá, tem literatura, usa ela, tipo, e faz ela assim, porque eu acho que faz todo sentido e você vai ter um fundamento legal e os investidores vão ficar mais tranquilos para comprar. Então, basicamente, essa aí é a minha opinião. Mas é legal, eu acho que é uma boa iniciativa, assim. Então, é isso aí. Só complementando agora para finalizar antes do próximo, né? Essa metodologia, digamos, desse ETF, a UVP11, ela se chama metodologia do Cerrado, que eu acredito que foi criado pelo próprio influencer, mas a gente tem que tomar o cuidado, porque grande parte desses influenciadores hoje começaram a investir no Brasil a partir de 2016, quando a gente teve um baita do bull market aqui no mercado brasileiro. Então, a gente não tem, digamos, não é feito um backtest com essa estratégia nos últimos, sei lá, desde 1994, quando a gente teve aí a adoção do Plano Real, a gente não tem um histórico realmente para avaliar todos os cenários possíveis. Geralmente o pessoal faz um histórico lá, um backtest uns 10 anos, viu que a estratégia funcionou bem e acha que vai funcionar daqui para frente. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Bom, quem é o próximo agora aqui? O FK? Fala o teu aí, FK. Pode ser. E a gente não combinou, nem sei se vocês vão saber do que se trata esse ETF. Vamos ver se vocês sabem. Chama SPXS. Já ouviram falar? Como é que é? SP de São Paulo, XS. Eu vi porque eu escrevi aqui no que você colocou. É uma alavancada, né? É o alavancado S&P 500 reverso. Pô, louco, esse aí é noção. Ou seja, imagina Com pirueta, né? dá para investir no S&P. Esse daí investe contra o S&P e ainda 3 vezes nos últimos 5 anos deu a rentabilidade de menos 92,7%. 92,7%. Ou seja, praticamente perdeu todo o patrimônio. Sabe para quem é esse ETF? É para aquele cara que sabe quando vai a crise, aplica, ganha 3 vezes, a bolsa despenca 50, ele ganha 3 vezes isso, enfim, depois vende tudo mais. Ou seja, praticamente impossível para a mãe de Ná, etc. Então, coisas que estão erradas. Primeiro, só Estados Unidos, né? Eu não gosto de... Outra coisa, alavancado, né? Que o risco é maior. Putz, é tudo para dar errado, né? Então, esse é tipo o negócio que e é para ser bem rápido mesmo. Então, vai para a cesta de lixo bem longe mesmo. Não tem como nem ficar de olho, né, Joãozinho? Não, dá não, de jeito Tá. nenhum. Exato. É, Alguém complementa? Nada? É nada, né? É isso, né? Complemento é nunca aposte contra a América também, né? Esse ETF Bom. esse ETF ele foge de digamos, de toda a abordagem, filosofia por trás digamos, da gestão passiva, né? Porque foi um ETF criado para fazer uma gestão ativa. Porque tu depende de acertar o time de mercado para entrar nesse ETF no momento, digamos, de queda do S&P 500, porque tu ganha na queda, né? Ganha na queda. Ganha na queda. Ele é invertido, né? Ganha na queda. E a gente sabe que acertar esses momentos aí é muito, muito O primo difícil. rico falou que vai ter a crise aí. Mas o problema é que esses ETFs, eles têm um conceito de capitalização diária. Então, ou seja, tu não consegue, digamos, ficar comprado nesse ETF aí durante 1, 2, 3 meses. A tendência é realmente tu perder muito dinheiro. Tu tem que realmente acertar o time correto. Não adianta nem tu ficar comprado. E como ele tem capitalização diária, a tendência é tu perder o dinheiro e ter esse retorno que tu mostrou aí de quase 100%. Videogame, né? E esse do time é muito importante, que eu lembro. Eu não tô achando o vídeo, eu acho que o Primo Rico deletou, tenho quase certeza disso. Que ele tava falando, né? Já há um bom tempo falando, olha, os Estados Unidos tá caro, não vou comprar ação, tá caro, não vou aguardar. Não que ele ficou nesse ETF esperando a queda. Não, mas ele ficou falando, gente, não é o momento de comprar. Mas no momento que ele não precisa aplicar nisso se ele acha que a ARC é 25, 25, 25, não importa se tá caro, tá barato, você tem que seguir o percentual. Mas ele tá evitando porque ele acha que tá caro. Daí pintou
alguma coisa, alguma notícia que caiu, sei lá, 5, 7% no máximo esses dias, em abril, algo do tipo assim. E aí ele pegou todos esses frames que ele falou, ó, tá caro, não sei o quê, e falou, ó, eu avisei, não sei o quê. Só que depois a bolsa subiu tudo para cima, no SP500 e já tá, enfim, tá bem longe do, né, ó. Eu acho que ele deletou e falou assim, putz, eu acho que não foi o vídeo correto para tal. Para você ver que não adianta tentar prever o mercado, etc. E provavelmente, se despencar, ele vai puxar de novo os recortes que está falando há meses para tal. Sempre vai ter o visionário, né, o gênio que vai falar que eu avisei, né? Mas enfim, até É. lá, ele tá perdendo toda a alta aí que teve nos últimos anos aí não só do S&P 500, mas ó, da Bolsa Mundial aí, etc. Beleza, eu acho que é isso. Próximo. Então, próximo. Vai lá, Faltou eu, cara. Ah, o Lucas não comentou ainda o que que ele É, acha. ó, vou falar para vocês, de todas as piruetas de financeira que existem por aí, de time de mercado, stock picking, a alavancagem é a única que tem uma fundamentação científica, por incrível que pareça. Mas a alavancagem, ela é defendida por alguns cientistas para os jovens, porque quanto mais tempo você tem capital grande investido, mais você vai ter uma rentabilidade no final, né? Aquela ideia que até falei lá na questão do que a gente faz aporte periódico e tal, a vantagem de você ter o aporte logo no começo, porque esse investimento ele fica rendendo ao longo de vários tempos. Então, quando você é jovem, a alavancagem pode funcionar. Mas, segundo William Bernstein, é quase impossível o ser humano manter um investimento alavancado, porque é muita emoção, então é complicado. É uma Mas tem uma montanha-russa. fundamentação para esse tipo de coisa. Agora, esse específico, sem chance, cara. Isso aí é videogame, não tem muito o que fazer, não. Então, esse aí eu A tô fora. alavancagem, por exemplo, se pudesse aplicar no VT, alavancado seria uma boa estratégia? Já que é Então, por tem 60-40 alavancado, cara. Tipo, que é interessante, mas é muito mais volátil, obviamente. Mas é assim, Mas se o cara tem estômago, pensa no longo prazo, pegar um. para jovens faz sentido, Fernando. O cara que tem R$ 100 e vai botando R$ 100 todo mês, e um cara que já tem 1 milhão no começo e vai render muito mais esse 1 milhão porque ele está passando por um período Mas muito se grande pegar um dentro do alavancado mercado. 3x e a bolsa mundial cai 50, o cara quebra. Então, fica ali, né? Mas depois recupera, né? Você tem esses processos aí. Então, O problema também é, desses alavancados, cara, é, por exemplo, aqui, cara, se teu ETF subiu alavancado em dois, né? Vamos imaginar. Aí o S&P 500 subiu 10%. Então tu subiu 20, porque tá alavancado duas vezes. Só que depois, se o S&P 500 caiu menos 10, o teu vai cair menos 20, só que tu não Hum. fica zerado, tu fica menos 4. Porque mais 20% e menos 20%, cara, isso aí vai dar menos 4. Então ela não é uma conta exata, assim. Então, tem a assimetria ali da matemática do tem negócio, a né? simetria da matemática, exatamente. Então, cara, o recado que a gente dá assim, ó, fique longe de ETFs alavancados invertidos, porque realmente a probabilidade aí de quebrar ou perder dinheiro é muito grande. Eu não recomendo também não, mas tem lá os caras que disseram que é bom. Então lê lá o paper Sempre, depois, que sempre vai ter talvez alguém te funcione. vendendo a ideia de que é capaz de prever o movimento, né? Então, Não, aí é time de mercado, né? vai lá, Joãozinho, qual que é teu ETF aí, Joãozinho? Bora lá, galera. Então vamos aí com um ETF bem recente, também do pessoal aí do mesmo, do AUVP. E esse é o Área 11. O Área 11 ele segue o índice ITBR-IPCA Rendimento, índice Teva Tesouro IPCA, que foi desenvolvido com foco em dois objetivos: otimizar a geração de rendimento e buscar regularidade no fluxo de distribuições em uma carteira composta exclusivamente por NTN-Bs, então somente Tesouro IPCA+. E aí, metodologia prioriza a seleção de NTN-Bs negociados com maior desconto em relação ao valor nominal atualizado, elevando o payout da carteira por meio da alocação eficiente em títulos com melhor relação entre preço e cupom de juros. E aí, a regularidade do fluxo, ela busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos ao alternar títulos pares e ímpares, cujos cupons são pagos em meses distintos. Então, todos os meses ele vai pagar o cupom de juros aí, maior previsibilidade do fluxo de caixa. Aí vem, ele tem quais o top 5 ativos, são NTNBs 2055, 45, 60, 50 e 40, certo? Tem uma volatilidade um pouco, desde o início, o início já tem cerca de 10, mais de 10 anos desse índice.
e tem uma volatilidade um pouco menor do que o o IMA-B, que é o índice que pega o NTN-B e Tesouro IPCA+, de todos os vencimentos. E ele tem também desde o início, o índice em si tem desde o início aí uma rentabilidade um pouco maior. Aí já indo direto para quais as questões desse ETF, né, e o meu parecer. Bem, aqui no fact sheet dele, ele diz que tem, como eu já falei, essa maximização do payout, e tem aqui um perfil fundamentalista, elegibilidade de títulos mais descontados em relação ao seu valor nominal, faz o índice, entre aspas, comprar na baixa e vender na alta. E aí ele usa esse critério de elegibilidade pelo payout ratio, que é o cálculo pela divisão do valor do cupom pelo preço unitário de mercado. Então, aqui concedendo que tem uma metodologia bem descrita aqui. Então, dentro de cada grupo, o peso de cada NTNB é descrito a partir do Z-score do payout ratio. Então, para otimizar e fazer essa uniformização, ou seja, de pagar todo mês. E aí, prazo médio de carteira e tal. Então, tem uma certa, digamos, uniformidade, mas isso aqui sobre o índice, tá? Isso eu estou falando sobre o índice, tem uma coisa aqui que chamou um pouco a atenção, que ele fala assim: poderão ser utilizadas uma ou mais fontes alternativas de preços aprovadas pelo Comitê Consultivo de Índice, incluindo fontes próprias de precificação, com o intuito de representar adequadamente o retorno da carteira, ou seja, para ver qual o retorno total da carteira tem uma certa discricionariedade. Aí isso me preocupa um pouco, porque isso o comitê pode decidir a forma de que fica mais ali preciso qual foi o retorno da carteira, o retorno total. Será que isso é confiável? Será que isso é confiável? Então, essa parte de discricionariedade não me atraiu muito. Caso dispensa, Joãozinho. E aí a brevidade, né? Brevidade Brevidade da inteligente. vida. Eu vou ficar com um vou observar aí. Observa. Vou observar. Eu acho que tem coisas boas, essa questão do pagamento de fluxo mensal, dos cupons, eu acho que é interessante, mas E vamos se ele ver aí, ficar, o que né? que tu acha? Ficar um ETF que segue aí praticamente um índice MAB da vida e que paga cupons de forma mensal e não semestral. Tu compra ou fica longe? É que eu juro pra você que eu queria escutar a opinião de vocês dois primeiro, porque eu achei meio confuso. O Joãozinho falou tanto, que eu fiquei confuso, porque não é tão simples assim. Eu vi que não é uma nuance de pegar tipo uma B11 que paga dividendos, é isso? E uma B11 que paga juros, é isso? Resumidamente, é isso? Resumidamente, seria isso, né? Vamos imaginar, é um índice Mas tem uma MAB, que é uma discrecionalidade ali que o João Então, falou, né? só que exatamente. tem um pouco de discricionariedade, Tem. então ele vai seguir o índice MAB, certo? Só que qual é a discricionariedade? Ele vai comprar sempre os títulos públicos mais descontados. Ele vai sempre comprar também NTNBs que pagam cupom semestral. Então ele adicionou vários filtros, certo? E onde ele vai fazendo essa rolagem, essa atualização, para sempre comprar esses títulos descontados. Então, ele não é um ETF que tem uma duration constante, por exemplo. Então, a duration pode variar de 3 a 9 a 10 anos e a duration está diretamente ligada com a volatilidade que o investidor observa, né? Mas, assim, a proposta até que eu acho interessante, principalmente que eu sei que o brasileiro adora esses dividendos caindo, né? Eu vejo dividendos agora meio que uma ferramenta para auxiliar o investidor. Eu já meio que desisti de botar na cabeça do investidor o que realmente é o dividendo, mas, enfim, a gente tenta jogar o jogo. Mas assim, veio com uma proposta interessante, só que eu não sei, eu tô com um pouco de pé atrás, como que ele vai funcionar realmente daqui para frente. Se ele vai entregar realmente o que está prometendo, porque tem a metodologia é um pouco complexa, né? E tem bastante discricionariedade com relação a isso. É, eu também pensei nessa questão aí. Aliás, ouvindo o Geraldo falar aqui, a minha pergunta é: será que isso foi criado mais para atender o psicológico do investidor ou para melhorar o asset allocation?
Então, me Para parece atender o que psicológico do investidor, com certeza. então, tipo, assim, a gente não pode desconsiderar isso, obviamente, né? Eu acho que faz sentido, mas eu gostaria de ver alguns estudos sobre o comportamento disso, né? Talvez o Monte Carlo, alguma coisa que trouxesse um pouco mais de robustez aí na análise desse comportamento ao longo do tempo, né? Pra gente ver o que que poderia acontecer. Não sei quanto tempo a gente também não tem muitos dados, é só que no Brasil, não sei se em fazer É isso em outros lugares do maio mundo. de 2016. Pois é. Começam. É o padrão da Teva, né? 2016 para frente. Eu não sei Maravilha. se funcionaria isso, até porque também não é culpa deles, né? Não tem tantos dados assim, mas eu não sei se funcionaria isso para outros lugares do mundo, então acho que seria interessante ver esse tipo de estudo. Mas é uma pergunta interessante a se fazer, né? Será que no final esse psicológico aí ele vai ter um custo para o seu asset allocation, para sua carteira? Ou não, né? Porque a gente sabe que dividendos não nascem em árvore, né? Não são dinheiros que de graça, né? Ele tem um custo ali. E aí essa é uma questão importante. É, Então eu ficaria observando. é. Boa. Aí só para falar aqui também um outro importante dado, que é o yield de 7,65. A duration tá de 9 agora, né, atual 9,1 anos e o fundo tem, quer dizer, fundo não, né? O índice, ele tem aí 10 anos, que foi maio de 16, certo? É Uhum. o backtest padrão da Teva, né, de 2016 Taxa de para frente. administração 0,3%. Uhum. Eu Eu acho acho que que a o plano de proposta é liquidação é interessante. isso, é 10 anos. Ele veio como com o primeiro ETF, digamos, de renda fixa que distribui juros, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Digamos, eu não tenho nada contra, assim, mas estou com um pouco de receio com relação à metodologia. Vamos ver se vai funcionar. E tu, Lucas, qual que é o Boa. ETF que tu trouxe aí para a gente, para ver se tu casa, tu O Fernando não falou, não. Bora. Falou, Fernando? falou do invertido Falou, alavancado. então tá, então tá, então sou É. eu. Vamos lá. Bom, eu vou no padrão, vocês vão ficar tristes, mas eu vou voltar ali pro padrão do IMAB. Eu tinha falado do IMAB na vez passada, e agora eu só quero voltar no IMAB 5 e no IMAB 5 mais. O IMAB com títulos com duration ali de até 2 anos, o IMAB 5 mais com duration de 9 e 10 anos. Então você, entre esses dois títulos, você está variando a duration, mas está mantendo o mesmo risco do emissor, que no caso é o governo. E eu queria voltar nesses ETFs, e aí nós estamos falando aqui um exemplo, né? Porque esse aqui, se eu não me engano, é do Itaú, mas você tem outros. É o B5P211 e o pro IMAB5 e o IB5M11 para o IMAB5+. E um ponto interessante aqui que eu queria tocar com vocês é na questão de construção de portfólio, né? E aí, voltando um pouco na ciência financeira rapidamente, lá em 1963, o William Sharpe fez lá o Capital Market Line, e ele disse uma coisa muito interessante, que para ele, todo investidor queria inicialmente um título livre de risco, que não teria volatilidade. E aí ele ia adicionando um pouco do mercado total, que para facilitar para a gente aqui seria o mercado global de ações, de acordo com a volatilidade que o investidor conseguisse suportar. Então começa de zero, em teoria, com título público, e aí você vai adicionando um pouquinho de mercado ali, total stock market, digamos assim, total stock market, até você ter uma volatilidade que você conseguiria suportar, o investidor conseguiria suportar. E esse tipo de portfólio é um portfólio muito robusto, assim, eu particularmente utilizo como base de praticamente todos os portfólios que eu construo para o investidor brasileiro que quer diversificar. Porque quando você tem o total stock market mundial, que são todas as ações do mundo, que está dizendo que é o mercado acionário mundial, e você tem um título público isento de risco, né, considerando todas as limitações do governo brasileiro, você tem ali uma junção de dois índices, inclusive essa questão da correlação negativa entre o dólar, o nosso real aqui, esses ajustes todos, bem interessante. Esse ETF, principalmente do IMAB5, o Robert Merton, que é outro prêmio Nobel também, falou que o título livre de risco real é o que é atrelado à inflação, porque em tese ele te protege contra a inflação. Então é muito interessante uma carteira de IMAB5, CDI, para você tentar reduzir um pouco mais ali a volatilidade do IMAB5 e o Total Stock Market de acordo, e você vai adicionando de acordo com a volatilidade que você consegue suportar. Se você pegar backtest, se você pegar Monte Carlo, se você pegar multiperíodos, você vai ver que é um portfólio super robusto e é bem interessante você olhar esses ativos assim como base. Então, são dois ETFs aí, todos os três, né? O IMAB5+, bem mais volátil, mas bem interessante também, com uma correlação negativa também com ativos no exterior. São ETFs bem robustos, bem interessantes aqui. Então, eu acho esses ETFs muito legais para você pensar na sua carteira, tá? De forma geral.
Cara, eu gosto também complementando o que o Lucas falou, né? Eu sempre parto também das minhas carteiras com essas duas classes, né? Buscando um ETF global de ações, onde a gente vai buscar a máxima diversificação possível, risco mercado, digamos, somente o risco mercado, né? Sem nenhum risco específico aqui. E parto também de títulos públicos brasileiros, aí sim, dependendo da duration ali, do quanto o investidor vai aguentar a volatilidade, e a partir dali tu começa a realmente estruturar teu portfólio, tu vai adicionando talvez alguma outra estratégia que possa fazer sentido, mas acho que são dois, um ETF muito interessante como base, assim, para a gente começar a estruturar essa carteira de longo prazo. Tanto o B5P211 pela volatilidade um pouquinho mais controlada, né? E o IB5M11, caso o cara queira realmente esticar um pouquinho essa duration e aumentar um pouquinho a expectativa de retorno, porém também adicionando volatilidade dentro do portfólio. Esse podcast, por acaso, é patrocinado pelo Itaú? Não sei, mas pode ser. Vamos, Ó, vamos. vocês Não, mandaram a não. lista de Não, vocês ETFs aqui só do. estão falando do Itaú, sendo que esse de 5 mais tem um do Bradesco, que a taxa de administração é 0,2. Do Itaú é 0,25. Eu fico me questionando, por que o pessoal fica só falando Itaú, Itaú, Itaú? Hein? Qual que é a gente não tá ganhando nada de Itaú aqui, entendeu? E isso vale até um Puxar o episódio. saco agora, vai que o Itaú vê aí e gosta É a aí. tentativa aí, ó. Mas o que vale depois de um episódio é que muita gente só olha a taxa de administração, mas tem que olhar N outras coisas também, e aí vale um outro episódio para a gente discutir. O que, que a gente olha quando tem o mesmo tem vários ETFs acompanhando um certo índice, né? Que não é só taxa de administração. Tem que ver o quanto que o gestor consegue alugar os ativos, se é possível fazer isso, enfim, o track error, né? O quanto que acompanham isso, enfim. Mas vale para outra pauta. E já que eu já puxei o gancho, eu vou falar aqui. Gosto. E sabe por que eu gosto desses índices? Porque, quer dizer, ETFs, porque acompanham índices que já existem há muito tempo, não estão reinventando. Pô, quanto tempo existe o IMAB que o Tem pessoal comenta? complicação, né? Porra, Tem é no o mundo básico todo, bem feito, TIPS e não tem o tal. cara de inscrição, ah, vou comprar um negócio descontado, não sei o quê. Para de complicar as coisas, sabe, gente? Segue o índice que eu acho que é a melhor maneira possível. E aí o B5P211, esse eu falo o nome do Itaú, porque o Bradesco não tem nenhum concorrente desse daí, pelo menos que eu conheço. Eu gosto, não só para montar para asset allocation, mas quando o cliente tem algum objetivo de médio prazo. Médio prazo eu considero de 3 a 10 anos. E não tem uma data precisa, direta, que vai utilizar. Ah, vou comprar um carro daqui, sei lá, 8 anos. Aí beleza, compra lá o Tesouro Direto, com vencimento tal, ou algum título de renda fixa para tal data. Mas quando a pessoa não está meio certa, putz, mas posso utilizar de 3 a 10 anos, esse B5P2 anos cumpre muito bem, né? Porque se você pegar janelas móveis comparado com CDI, geralmente esse índice bate o CDI, que às vezes a pessoa deixa na liquidez diária, fica no CDI, às vezes ele pode deixar um retorno na mesa. Então, esse é só um ponto de observação. O B5 o de inflação longa eu acho legal também, compor no asset allocation, maior expectativa de retorno. No entanto, já que é mais para o longo prazo, etc., e que eu provavelmente não vou precisar no curto nem no médio prazo, eu particularmente prefiro a Previdência, tá? Do que o ETF em si, porque depois de 10 anos o imposto de renda é 10%, não entra no inventário, não pago ITCMD, tem N virtudes, consigo fazer a portabilidade se eu precisar, enfim. É só um ponto de ressalva, mas adoro esses índices aí. Se eu só complementar uma coisa que você falou aí, Fernando, você falou uma coisa super importante. Tipo assim, vou comprar um título fixo, eu vou comprar um título que eu fico exposto à mesma duration durante muito tempo, né? E aí, eu acho que é uma das importâncias da parte legal de você fazer um investimento com base em objetivos, definir os seus objetivos, né? Porque se você tem um objetivo, você precisa juntar um valor X, e você já sabe quanto você precisa de juros reais, às vezes vale a pena você travar. Se você está com um objetivo muito longo e aí está muito incerto as coisas, aí sim é melhor você manter a constância ali naquele duration e ir rolando isso com o ETF. Então, essas decisões que são muito mais importantes do que ETFs muito complexos e etc, entendeu? Então, eu acho que é um ponto legal para você pensar na sua construção de carteira de planejamento financeiro de forma geral. É um ponto muito legal. Bom, dando sequência aqui agora, já cada um já Faltou falou. o meu comentário, rapaz. Pô, O cara não esqueci, tá cara. sendo bom anfitrião, hein, Seja Joãozinho? breve, então, Josinho. Seja breve. Seja breve, Joãozinho, 1 minuto, porque esse é Um fácil, minuto. é breve. Já botei o Não, esse é muito cronômetro aqui, ó. fácil. Esse é fácil mesmo. Eu gosto dos dois e eu gosto de utilizar porque principalmente aí o IMA B5, ele reduz também a volatilidade da carteira, eu gosto desse aspecto dele. E eu utilizo também muitas vezes para alocações ali de médio prazo,
E não só de longo prazo, carteira de aposentadoria, mas de médio prazo. E eu particularmente prefiro o índice com a duration mais curta, aí, então seria o B5P2. E aí é o trade-off, né, de rentabilidade e volatilidade. Eu acho que para essa parte da carteira fica mais interessante um IMA B5 aí. Entendi. Você não gosta de Boa, oscilação, né, Joãozinho? Você é mais conservador. Nessa parte aí, não. Tá bom. boa, boa. Bom, dando sequência aqui, cada um já falou um ETF, agora eu vou falar outro ETF. Vou comentar sobre. São dois, mas os dois têm a mesma exposição, que é o Gold 11 ou o GLDX 11, porque os dois têm basicamente a mesma função, que é se expor o quê? Ao preço do ouro. Então, eu acho bem interessante essa proposta dos ETFs, porque quem é mais das antigas aí sabe que antigamente para o cara se expor ao ouro era algo bem complexo, tinha que comprar uns contratos lá na B3 chamado OZ1D, OZ não sei das quantas, tinha que pagar uma custódia, tinha que pagar uma taxa disso, taxa daquilo, era extremamente custoso para o cara se expor ao preço do ouro, e hoje a gente consegue fazer isso através de um simples ETF, certo? Não estou fazendo recomendação de ouro para ninguém, sim do instrumento ETF que busca se expor ao ouro, né? Mas eu acho bem interessante porque o cara se expõe ao ouro por um preço extremamente barato, uma taxa de administração extremamente barata. Só que aqui eu abro, digamos, um parênteses, né, para as pessoas tomarem cuidado com o ouro. Porque o ouro ele é um ativo que, se tu colocar em qualquer backtest de portfólio e trabalhar nos últimos 30, 40 anos, ele melhora qualquer portfólio, seja volatilidade, ele controla muito a volatilidade do portfólio. Ele é um ótimo ativo dentro de um portfólio. Só que ele também é um ativo muito difícil das pessoas permanecerem compradas nele, porque ele é um ativo extremamente volátil, ele passa longos períodos, digamos, de baixa, períodos turbulentos. Então, assim, a gente está agora num período de alta no ouro, e todo mundo quer investir em ouro agora, mais porque subiu do que tentou fazer um asset allocation, um backtest. Não, as pessoas não fazem isso, elas querem investir em ouro porque subiu, ou porque o Zezinho lá, o Enzo, está dizendo que a economia vai acabar, que vai estar chegando uma guerra, vão contando narrativas, né? Mas quando tu analisa os dados, digamos, a ciência financeira lá faz diversos backtests, faz muito sentido. Só que eu abro um parênteses que é muito difícil, certo? Se manter comprado no ouro durante muito tempo, porque a gente pode passar vários períodos turbulentos. Então, assim, eu gosto, compraria, tá? Esses dois ETFs, acho bacana, acho que faz sentido, desde que a pessoa tenha perfil e ciência dos riscos envolvidos de ter ouro dentro do portfólio. Boa. Mas a pessoa física, Geraldo, não possui. Não. Pô, eu gostei desse discurso, viu, Geraldo? Foi muito, Hã? muito bom. Eu sei que você ia meter pau no ouro. Mas Não, não. não, cara. Cara, porque assim, cara, é difícil confrontar os dados, né? Aham. Cara, qualquer backtest que tu faz, tu coloca ouro, cara, melhora bastante, cara, melhora Eu, muito a carteira. eu Só sou que a aí favor. tu analisa o desempenho individual do ouro, aí tu vê o quão difícil é manter esse negócio dentro da Não, carteira. tem É esse o razão. problema. Mas sabe o que me deixa? Tipo, eu tenho 7% da minha carteira, minha meta tá em ouro. Tá 7%. E eu fico tranquilo de ter, de saber que tenho uma reserva de valor, enfim, validada por anos e anos, saber que em momentos mais caóticos essa partezinha tende a subir, é um ativo descorrelacionado com as demais, isso me deixa tranquilo de ter na carteira. Então, independente se vai andar de lado por muito tempo ou ficar negativo, não me preocupa. O que me deixa ciente é que é uma classe descorrelacionada, uma reserva de valor, enfim, que me deixa muito tranquilo de ter na carteira, me deixa mais seguro de eu ter, por exemplo, 30% em renda variável lá no mundo inteiro, ter uma parcela alta em inflação longa, enfim, é algo que me tranquiliza, assim. Por mais que ótimo que está indo bem agora nos últimos meses, etc. Mas a minha ideia não é ganhar com ouro. Minha ideia é mais ter uma segurança, um porto seguro. E Mas é aí eu uma gosto. pena que ninguém pensa como tu, Kubut. 99% das pessoas que compram ouro hoje estão comprando por outra coisa. Exatamente, especulando para ganhar com ouro. Especulando. Mas para mim não, é mais com uma coisa que eu não quero ganhar dinheiro, mas ter uma segurança, tipo um seguro de vida, sabe? É um negócio de que eu não vou ganhar dinheiro com seguro de vida, mas uma proteção, tá? Claro, mas se tá me dando O dinheiro. ouro cai nas crises, Kobuti? Oi? O ouro cai nas crises? É que é difícil a correlação que às vezes muda dos negócios, né? Por Então, que com mas relação zerada? Covid, o ouro protegeu? a questão é, o Joãozinho, a questão é que eu não sei quando vai ser, tipo, a correlação, que nem o Lucas fala, não se permanece ser assim. O próximo cenário pode ser que suba uma porrada, etc. A gente nunca sabe. Então, mas saber que a essência do ouro é totalmente diferente de ações, que é diferente de
de títulos públicos aqui no Brasil de inflação. Pô, de saber que a essência é diferente, provavelmente a correlação também vai ser. Claro que em momentos pode ser que a correlação tudo desabe. Mas fazer o quê? O Bitcoin também, né? A mesma coisa, criptoativos, etc. Mas de saber que são a essência, o core é diferente, isso me tranquiliza por ter essas posições na minha carteira. E aí o Geraldo falou dois, mas eu prefiro o ouro lá fora, porque eu acho importante ter uma parcela do recurso, do patrimônio lá fora. E aí, os títulos de inflação, não sei o que, não dá. Então, o que eu consigo mandar lá para fora, eu mando. Então, eu mando a parcela de ouro e mando a parcela das ações no mundo. Então, essas duas parcelas eu mando para fora. Se tivesse um ETF de cripto, que depois a gente pode entrar, que vai ser o meu próximo ETF, que eu pudesse também estar lá fora, fantástico. Só que, por incrível que pareça, o ETF mais diversificado de criptoativos tá no Brasil e não tá lá fora. Mas enfim, mas eu sou super a favor do ouro aí na carteira. Joãozinho, então vai lá, desce a lenha no ouro então. Eu concordo com o que o Geraldo falou de que como ativo individual, muitas vezes ele pode sofrer por longos períodos aí, e é aquela questão de nem todo mundo está pronto para isso. Então, se você deseja investir, você tem que saber disso. Mas também a questão de que muitas vezes ele protege menos do que se imagina. Então, por exemplo, falar que o ouro é uma proteção contra a inflação. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso se verifica em períodos longos, inclusive. Falar que o ouro é uma proteção nas crises. Aí, assim, para dar o benefício da dúvida, quase nada protegeu lá no Covid, né? Quase nada. Então, as correlações, elas ficaram muito estreitas aí. Mas eu acredito que tem que ver muito bem os dados, tanto mais longos assim, e quanto mais recentes, para tomar essa decisão de se você vai incluir o ouro na carteira e não só como uma ideia, a ideia de que é uma segurança para a carteira, que é um diversificador, que tudo isso faz sentido, mas que tem essas ressalvas aí. Então, eu fico de olho, vamos deixar aí, fico de olho no ETF de ouro. Ó, eu vou falar pra vocês que se a gente for falar de ouro, dá pra fazer um episódio só de ouro, cara, que é muito Ouro e interessante. Bitcoin. São muito interessantes, cara. Eu acho que todo ativo de que diz reserva de valor tem muita coisa para ser discutida, vai muito de opinião, é muito doido. Só para falar uns números aí sobre quedas do ouro, o juros real em dólar aí já ficou 11 anos em juros negativos, pensando em juros de rentabilidade negativa, pensando em juros reais em dólar, em reais, por incrível que pareça, 7 anos. E no Covid subiu 22% em dólar, viu, João? 55% em reais. Mas o interessante é o seguinte, eu gosto bastante de ouro. Agora, eu aconselharia você não pensar o ouro como um ativo da sua carteira, olhando ele de forma separada. Ele tem que fazer um conjunto todo, e não só pela correlação. Mas eu costumo olhar o ouro como realmente o ativo do apocalipse. Eu sempre falo isso porque eu acho interessante, porque realmente ele é a segunda instância do risco. Quando dá ruim no mundo todo, tipo, primeiro é os Estados Unidos que a galera vai, mas quando até os Estados Unidos está meio ameaçado, a galera vai pro ouro. Você pega lá, pô, aí você fala assim, mas como é uma reserva de valor? Ninguém vai ficar andando com uma mochila de ouro de 50 quilos, de 100 quilos de ouro pelo caos, né? Mas o fato é que você pega os bancos centrais aí, quando nessa questão de desglobalização e etc., eles estão aumentando a reserva dele de ouro ao longo do tempo. Então, as pessoas ainda enxergam o ouro, mesmo com toda a questão da retirada do ouro ali como padrão da moeda mundial, né, e ter passado para o dólar, tem essa questão aí com o ouro, eu acho bem interessante. Mas dentro da minha carteira, eu tenho por volta de 10%. Eu coloco o ouro como um ativo do apocalipse. Então eu sei que normalmente, isso não acontece sempre, depende da crise também, tá? Mas normalmente quando tem uma convulsão geral no mundo, igual agora, que desglobalização, briga ali, né? Rússia, Estados Unidos, China, essas coisas assim, o ouro normalmente ele se dá bem assim, nesses períodos. Mas
é difícil de carregar mesmo. Não protege contra a inflação, como o João falou. Aliás, tem um estudo interessante, os caras pegaram lá da antiga Roma até agora, o ouro, né? E aí eles pegaram o salário do general do exército americano e um general de Roma. Em ouro, o valor é o mesmo. O preço do pão também lá na Roma, para o valor agora, em ouro, também é o mesmo. Então, na verdade, ele se corrige contra a inflação, mas ao longo de centenas de anos, às vezes. Então, mas é muito interessante, cara. A mesma coisa do Bitcoin também. Tipo, pô, o Bitcoin funciona sem energia elétrica, cara. Agora estão mandando Bitcoin por satélite. Então, assim, tem muita discussão legal. Mas eu gosto do ouro, cara. Eu acho o ouro bem Pessoal, interessante. Vamos fazer um episódio só de ouro, cara. Eu acho bacana. Não, é aquele negócio de bar, geral. Tipo assim, senta no É. bar, abre uma cerveja e vamos conversar Mas só sobre ouro. pegar o negócio do gancho, só para complementar, que o Joãozinho falou, talvez não tenha tanta descorrelação assim. Beleza, mas talvez tenha correlação. E aí a questão é, imagina que você está no avião, e aí você tem a opção de falar, tem esse paraquedas que tem 50% de chance de funcionar, ou você pode se jogar do avião sozinho. Eu pego o paraquedas e me jogo e puxo a cordinha. O Joãozinho não, o Joãozinho, esse daqui nem sempre vai funcionar, eu vou sozinho me jogar do avião. Não, tem um outro, né? Qual que O é outro que é muito mais Ah. propriedades muito mais interessantes aí, que eu acredito que esse sim faz mais sentido de ser o ativo do fim do mundo, que o Lucas falou aí. Então, que é o Bitcoin. Tá, Por mas eu acho que são ser. complementares, não são excludentes. Eu acho que. Não, eu acho que Não? Então esse vale um outro episódio também, outra discussão. daria. Ah, É, eu acho que é muito mais prático, como o Lucas aí falou, tipo, pensando em ativo do fim do mundo, não em assim, em questão tipo de rentabilidade porque rendeu muito ou pela, enfim, descorrelação, que também tem pouco tempo de dado para a gente pensar nisso, mas como um ativo do fim do mundo, pela questão da divisibilidade, eu acho que é muito mais prático ele e a questão da autocustódia, de você ter, você consegue ficar com as tuas barras de ouro em casa, ou Kobuchi, para se proteger aí Mas é quanto tempo do. existe o ouro e quanto tempo existe o Bitcoin? Mas isso não é um argumento Não é um argumento de quanto que tá... significativo, não. Falando que isso vai render um episódio, cara. Vamos lá, vamos para frente aqui, para finalizar o recado que eu dou para a galera. Ó. Você pula com Tenha o ouro, paraquedas ou com o a ouro, mochila de barra de ouro, viu? o ouro ele é um componente do portfólio. Se você investe em ouro sem saber a relação com as outras classes do seu portfólio, você não sabe o que está fazendo e não investe em ouro. Boa, Vai lá, Kovic. boa. Finalizou bem. Eu Não, tô o meu- gostando do Geraldo aí como Vou falar, host. falando Bitcoin, aí eu falei Kovic. Vai lá, Kovic. o Bitcoin. É a moeda dele aí. Não, não, mas vou falar, pegando o negócio de cripto, falando de Bitcoin, o Hash 11 seria uma alternativa que eu gosto de investir em cripto. Por quê? Porque eu acho que eu sou super a favor do blockchain, eu sei que é o futuro, só que eu não sei de fato se o Bitcoin vai continuar sendo o principal criptoativo, Ethereum, não sei o quê. Eu acho que é interessante estar exposto nessa classe, como eu acho interessante estar exposto em ações. Só que ações eu faço de maneira ampla e neutra, criptoativos, a minha ideia é fazer a mesma coisa. E Então aí... você investe em prata, diamante, arte, Oi? madeira. Não, não, mas Não? é diferente, é diferente. Enfim, Provocações. mas tem um ETF de tudo isso? Não sei se tem tudo isso, mas se tivesse, eu pensaria também. Commodities, pô. Agora commodities sim, tem gostei, comida Mas coerente. também. aí vai ETF pegar de petróleo, commodities, vai então. pegar várias coisas. Tem que pegar o ETF de commodities, então. Não, mas eu quero só a reserva de valor. Se tivesse um negócio assim, eu acho que até trocaria o meu negócio de ouro, mas eu não sei se existe. Mas cripto é essa a ideia. Eu Mas o quero... Hash 11, como é que ele seleciona essas 10 criptomoedas? Então, É na tipo verdade, pouco capitalização, né? exatamente. Capitalização? Bitcoin, nesse Hash 11, tem 80% ou 90%. Por Tá, quê? então é conforme a Ó, capitalização de cada criptomoeda. Exatamente. É o super índice está concentrado. 78,55 de Bitcoin, 10% de Ethereum, 5,59 de XPR, por aí vai. Eu Entendeu? acho meio XRP, arriscado, por aí cara. vai. Eu acho que 99% das criptomoedas vão virar pó. Então, se for para realmente se expor a criptomoedas, vai no Bitcoin, tá tudo certo, que digamos Nossa, que é você tem amanhã. essa garantia?
que o Hã? Bitcoin vai continuar sendo o negócio da vez e se pintar um próximo Bitcoin da vida, etc. Arriscado é você aplicar só no Bitcoin. Não, Isso acho que que é não. arriscado, você não está diversificando. Bitcoin tem toda uma tese, uma teoria por trás, cara. Grande parte dessas criptomoedas aí vai virar Ah, pó. e Ethereum você acha que é baboseira? O Ethereum, cara, passou. Eu não sou especialista em cripto, mas eu andei lendo aí uns tempos atrás que a galera tava perdendo a fé no Ethereum, velho. Só que deu uma Nossa, parada agora. Enfim, a questão é que o blockchain tem inúmeras funções, dá para fazer várias coisas no blockchain, certo? E às vezes o criptoativo está pegando isso. E aí cada um tem uma função, o Bitcoin tem uma função, o Ethereum tem outra, e aí as finalidades são diferentes também, entendeu? Então por isso que eu acho que é legal estar exposto na classe inteira. E eu tô pegando Bitcoin, não é que eu tô deixando de pegar Bitcoin, Bitcoin é o mais valioso, tá pegando 80%, entendeu, Geraldo? A também. questão é, os outros 20% eu tô diversificando nas demais. Eu acho muito mais arrojado o cara que só aplica no Bitcoin do que tá nesse ETF, Eu gente. não sou muito fã do Hash 11, não. Caraca! Tá bom. Sabe por que que eu não sou fã, cara? Porque eu vou te Boa, falar a real, boa. cara. Sabe por quê? Porque, cara, de criptomoeda eu não sou especialista, mas se tem uma que eu já li 2 livros sobre é o Bitcoin. Então o que eu mais entendo é o Bitcoin. Eu Por não isso entendo porra mesmo. nenhuma de Ethereum, não entendo porra nenhuma de Você Solana, entende de não entendo ação? porra nenhuma. Não, mas Olha a aqui, classe de ó. ações, sim. Não, Vamos para a não. metodologia, tá? Do hash. Alguém botou hash aí? Vai ser? Sim, o Por Kobuchi acabou quê? de falar, pô. É o ETF dele. Ele tá Ah, autorizando o Joãozinho. como é? Como Você é? entendeu? Você entendeu? Eu tô falando do hash 11. A questão é, o Geraldo, eu não conheço. É que nem ação. Ação, muita gente conhece, deveria então ir fazer o stock picking de ação, se a pessoa conhece como analisar uma empresa. A mesma coisa, se é tão foda de analisar uma ação, imagina analisar um criptoativo, quanto que vale. Então você compra o índice, gente. Olha aqui, Olha ó. bem, O mas daí tu índice. teria que comprar um índice mais amplo, tá? Você comprando o top 10. Cara, tem mais de Vamos 5 aqui, mil ó. Não, top criptomoedas. O 10 que 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 eles falam, ó? dá Não, uma. justamente, ó, aqui, ó. Critérios. Quais são os critérios? Ser negociado em pelo menos 2 corretoras de cripto qualificadas, Tem vários filtros. ativos negociados, listáveis, suportadas por pelo menos 2 custodiantes, representação mínima de mercado para ser considerado, tem que ser pelo menos 0,5 Não pega os tal, que possui Bitcoins. o Vai pegar volume os médio diário. Se tivesse Preço o VT das flutuante, criptomoedas, seria mais justo, pô. Agora a top 10, elegibilidade de listagem. É, ok. Não, se tivesse o mais diversificado, um VT, beleza. Só que esse é o mais diversificado que existe no mundo. cara, tem um no Brasil que tem 20 No criptomoedas, mundo, cara. Que Tem tem 20 outro, criptomoedas. Mas é tem, gestor ativo ou deixa é eu ver ETF? aqui. Não é o CRPT-11, cara. Acho que é isso aqui, não é? Deixa eu ver, ó. Ó, CRPT-11 é um ETF negociado na B3, replica o desempenho do índice Teva Criptomoedas, ó, a Teva de novo aí, ó. Ah, esse é o concorrente. Esse é o É concorrente. composto pelas 20 criptomoedas mais valiosas do mercado, ó. pessoal da Teria que estar Teva aí. investindo no CRPT-11, então, pô. Tá, mas isso aí, se você vê, quanto que tem, ó, não muda muito. Bitcoin tem 70%, taranã. É. Aí, Eu ó, só que é mais diversificado, porra. Pô, não, aí a gente precisa analisar, mas é mais novo também. O Mais novo. pessoal a comunidade de Bitcoin aí vai comentar Não, ferozmente aqui, com Você certeza, sabe que se no tem alguma no coisa em que a vídeo. gente pode se dar mal aí de corte dos inimigos é quando a gente for falar de criptomoeda. Não sei, Rapaz, se tu falar mal de antes da gente Bitcoin. estudar bastante, porque é um assunto bem complexo, é. cara. É. Uma coisa que também eu entendo, se está mais diversificado e tudo mais, eu vou até estudar mais esse fundo, mas uma coisa me deixa tranquilo no Hash 11, porque tem a Hashdex, que é referência no assunto. Tem uma gestora que, pô, eles fizeram todos os estudos para chegar nessa diversificação aí. Mas, claro, vale a pena se atentar nele. Mas é uma outra opção que eu não descarto, não. Eu ficaria de olho nessa. Ah, então você apoia a gestão ativa em criptoativos? Não, não é gestão ativa. Não é gestão ativa. Porque a Hashdex não está fazendo gestão Ele ativa. tá Ela falando. definiu as regras e está botando o robozinho para rodar. Não é o gestor que fala assim, puta, agora é o Bitcoin. Vi a notícia aqui no jornal que o Bitcoin não sei. Não é isso que o cara está fazendo, entendeu? Então, é que a Hashdex é referência em criar esses índices, que foi a pioneira nisso. Fala, pô, alguma coisa tem, né? É que nem tem o mesmo ETF. Um é pelo VT e o outro é pela esquininha dos fundos. Você vai aonde, sendo que é praticamente a mesma coisa? Você vai na Vanguard, que é referência a tudo mais, né? Então, tem um pouco disso também da marca, do branding, etc, né? Mas, enfim, o Geraldo não investe em ETF de cripto, mas investe em Bitcoin. É isso. Isso. É isso aí. Cara, o Hash 11 eu fico um pouco de fora, eu prefiro só a tese do Bitcoin, eu acho ela mais robusta.
todas as outras teses não vou dizer que não acho robusto porque vai ser um erro, né? Porque eu não conheço realmente, eu não conheço. Então eu prefiro ir no Bitcoin, que é o que eu realmente mais, digamos, leio, que eu tenho mais conhecimento. E tu, Lucas, gosta do Hash 11 ou não? Cara, olha só, deixa eu só explicar uma coisa aqui. É Você é porque o cara da tecnologia aí, das cripto? bom, eu também não sou tão profundo assim não, tá? Mas eu passei um tempo estudando aí nessas coisas. É porque o Bitcoin ele é considerado original, uma reserva de valor mesmo, sacou? Só que o Bitcoin ele demora muito para você fechar um bloco, são 15 minutos, não dá para você comprar um pão com Bitcoin. Assim, tem as layers ali, as segundas camadas e tal, que Segundas consegue camadas, né? acelerar esse processo. Aham. Mas aí você tem, por exemplo, o Ethereum. O Ethereum é uma outra blockchain, só que ela é focada na plataforma, em ser uma plataforma de negociação, de aplicativos, etc. Assim como a Solana. Então, a discussão do Hash 11 é: vou investir só no Bitcoin original, na moeda original, que é considerada ela sim uma reserva de valor, ou eu vou investir num ecossistema de criptoativos e tal. E aí eu tenho moedas que são a reserva de valor, que é o Bitcoin, que é o maior, você tem o Ethereum, você tem a Solana, que são plataformas e por aí vai. Então, essa é a discussão. Eu não desconsideraria o Ethereum, porque de todas ali das plataformas ela é a mais forte. Solana, na minha opinião, é a segunda mais forte. Mas aí vai de cada um, né? Se você considera, igual o Geraldo falou, eu quero uma reserva de valor em criptoativo para minha carteira. Talvez o Bitcoin seja o único que você deveria investir, entendeu? Ah, não, eu quero entrar em todo o ecossistema ali de Mas criptoativo. eu invisto em criptoativos não é só por causa da reserva de valor, porque tem N finalidades, que nem o É porque Lucas você tem falou. ouro, né? Você tem ouro também, né? Então, Você já tem a sua não, e reserva tem de valor outras aí. finalidades. Não é que essas outras criptoativos estão competindo com o Bitcoin pelo mesmo objetivo. Não. Cada um está fazendo uma parada diferente. É que nem empresas. Tem empresa de inteligência artificial, tem empresa que está vendendo gasolina, tem empresa que está vendendo pão. E aí, qual que é a ideia? Você compra assim porque você não sabe qual que vai mais subir. A mesma coisa que criptoativos, entendeu? Não tô falando que o Bitcoin não vai subir, que não tem esse valor. Beleza, tem esse valor. Mas o blockchain tem N outras coisas que você pode atuar. Por que você não vai pegar essas outras partes que podem ter um crescimento gigantesco? O Mas olha Geraldo que tá aqui legal, falando que soltou. são os nuances do asset allocation, cara. Você tem hash 11 que você Cara, está diversificando a sua carteira. a melhor O carteira é Geraldo aquela tem o que você cripto pode por causa da seguir. reserva de valor. A Pra mim, melhor carteira é aquela que você pode seguir, cara. tá bom. É muito legal isso, né? Na hora que você fica viajando no asset allocation, você tem É. duas pessoas utilizando os ativos parecidos, mas com ideias diferentes dentro da mesma carteira, entendeu? Boa. Mas no final das contas, você compra a casa ou joga no lixo? Cara, eu observo, não sei, sinceramente. Hoje eu não sei não. Hoje eu tenho só Bitcoin, mas eu queria passar para Ethereum. Caraca, nossa, É, eu queria não. passar para Ethereum. É porque eu tenho a custódia, né? Eu tenho na minha Ledger lá, bonitinha, na minha carteira física Nossa, lá e coisa e tal. pouca praticidade. Vai esquecer a senha, não sei o quê. Vai inundar a casa, vai pegar o pendrive. Cara, mas senão é assim. Você é um investidor de Araque, porque você está investindo só no criptoativo. Você não está com a autocustódia. Então você traiu os nerds Não, que fizeram o o negócio. cara que é raiz Satoshi tá mesmo tem triste com você, histórico. Kobuchi. Os dois são japoneses. Tá bom. Geral tem Bitcoin, só Bitcoin. Olha, Ah, boa Autocustódia, meu comunidade querido. aí, a comunidade. Tem Autocustódia. o Bitcoinzinho ali, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ali atrás o Tem do 18 Geraldo. O Geraldo bitcoins, é rapaz, lá no geral. entusiasta, no mínimo, né? Ele é entusiasta aí. Boa, Ah, boa, faça sua autocustódia, cara. Todo mundo. É, boa. então, isso aí realmente é só para as pessoas que têm um entendimento mais avançado, coisa e tal. Às vezes não vale a pena, mas enfim. Só Eu vale a pena investir com eu praticidade gosto mesmo. muito de, eu gosto do da filosofia por trás É, do quantos mil reais tem aqui Bitcoin. dentro? Eu gosto muito da filosofia que tá por trás do Bitcoin e assim, no momento eu também tenho autocustódia do Bitcoin, mas você não é o mas Bitcoin, tem que falar do Hash 11 a discussão. mas calma aí, vem. Mas eu Breve, em breve, também em breve. sou afeito, eu gosto da filosofia do Hash 11, sim, eu acho interessante. Observaria, talvez, para pessoas começando agora, talvez, dependendo do perfil, e que queiram começar a investir em cripto, não pela filosofia por trás, não pela profundidade, mas pela questão de querer ter cripto, talvez, possivelmente, iria de Hash 11 pela praticidade e por ter essas outras moedas também.
eu faço uma provocação, hein? Se o Bitcoin é um ativo antissistema, por que que você utiliza o sistema para investir no Bitcoin? Não, Boa. É para mim essa provocação? É para quem investe em Bitcoin através de ETF. Ah, tá. eu entendi. Pela praticidade, gente. Eu acho que vai dar uma porrada e eu não quero Mas nem todo, é isso que eu falei, nem todo mundo investe na profundidade, entendeu? Ah, Então, não, tal. Não, que assim, o pessoal do Bitcoin aí viu que é super válido e tal, blockchain, e é Pra super válido. declarar depois Mas uma eu também. não tô dizendo que nem todo mundo investe por conta disso, da filosofia por trás. Nem todo mundo Tá. entende, quer ter cripto, entendeu? que é Então, só especular com o preço. estão um pouco se lixando se é anti ou pró-sistema e tal, e eles querem Não, ter brincadeiras à ali. parte, é o que eu falo bastante para meus clientes e até para meus seguidores. Assim, cara, tu quer só especular o preço do Bitcoin? Só isso que tu quer? É, só isso. Eu não quero. Então, beleza, vai lá para um ETF prático, barato. Agora, se realmente tu quer aproveitar tudo que o Bitcoin pode te oferecer, como esse ativo onde que tu pode transacionar fora do sistema, então, ou seja, tem, digamos, uma certa proteção aí, talvez, contra governos mais autoritários, aí a gente já vai começar a elevar o nível da conversa, né? Daí você tá pensando no fim do Aí mundo. talvez faça mais sentido você fazer a sua autocustódia, só que tudo isso aí envolve risco, né? Exato. Fala, Joãozinho, Exato. vai pro teu agora aí, Joãozinho. Vamos, senão a gente não vai ter mais. Joãozinho já foi para Bora. casa. Tá. Vocês querem Não, tô saber do aqui. João? Tá bom, vai. Tô aqui. É o último, Pois né? É o depois não, tem só o do Lucas. Ah, tem é mais, verdade. não tem não? Ah, É, é. mas a gente tá Pronto. faltando 15 para 6, hein? Então, Vai, mais um vai. de cada e acabou. Mais um de cada. Não, mais um do Joãozinho, mais um do Lucas, acabou. Isso, Daí, aí se encerrou. tiver o terceiro episódio, vai ser outro dia. Tá. Tá. Boa. Eu vou ser breve. Breve, 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 tá? Então, aqui já falo pra ninguém aprofundar muito, porque vai ter o episódio de fatores. Isso. Mas o meu foi o Avuve, Avantis US Small Cap Value, que é, ele não replica um índice específico, mas ele é baseado em regras. Então tem as regras que ele investe em ações de baixa capitalização de mercado, então empresas small caps, empresas menores. O fato é small. E aí ele tem um peso maior para também, além do tamanho menor, valuations mais baixos. Então, e alta lucratividade. Também tem um filtro de alta lucratividade. A ponderação é baseada em um processo ativo, então ele tem uma discricionariedade e tal, mas é mais ou menos ajustado pela capitalização de mercado. E aí ele também tem uma ênfase em investibilidade, custo de negociação, mitigação. Ele também tenta excluir empresas que estão em Com fundamentos ruins. fundamentos ruins, exatamente, distressed. E aí, qual é a fundamentação por trás? Não, não vou. Isso aí depois, viu? Tá, é Fama em pequenas French, no empresas, remarks. baratas, tudo mais. Seguindo os fatores Isso. que você adora. Minha avaliação, baseado em evidências, mas tem um risco o quê? Comportamental. Porque o investidor ele pode muito bem desistir no drawdown dos fatores antes de colher o prêmio esperado. Até porque muitas vezes os fatores ficam até mais de uma década aí performando abaixo, né? E você está investindo num fator porque você quer colher uma performance superior ao índice de forma baseada em evidências. Então, tem que ter o quê? Horizonte longo, tolerância à volatilidade. E aí o meu parecer é que invisto. Foi rápido. Não, complementando o que o Joãozinho falou, eu invisto, eu tenho a versão dele irlandesa agora, não tenho mais a versão americana. É como o Joãozinho falou, é arriscado, ele é considerado um ETF ativo no exterior, mas não pelo fato de ter uma gestão discricionária, mas por ter uma metodologia própria. Lembrando que no exterior, diferente aqui como no Brasil, né, nenhum ETF é obrigado a seguir um índice de referência. Então, no caso do AVUV, do AVUV, ele criou sua metodologia e segue essa metodologia de forma sistemática. Porém, ele é considerado ativo por ter criado essa própria metodologia. Eu gosto bastante dos ETFs da Avantis, dessa gestora, acho bem interessante. Eles tentam utilizar realmente estratégias baseadas em dados e evidências e utilizando de uma forma mais sistemática, né? Eles utilizam até momentum dentro da escolha ali, digamos, da seleção dos Até o momento. ativos. Vou falar com o Butch, fala mal agora do ETF. Eita, agora vem. Vai, Bom, fala, vamos fala. lá. A Vulve pega o mundo inteiro? Como? O Avuve pega o mundo inteiro? Não, o Avuv ele pega somente os Estados Unidos. E por que fazer essa seleção de country picking? Não, o que eu falei para ti que eu pego a versão irlandesa, que ela pega global.
Não, mas ele tá perguntando aqui por que a Vulve. A Vulve Mas calma, calma. Eu pego Quem- também, eu pego também. Geralmente quem faz isso, eu muitas pego a versão pessoas dele que de outro fazem país. isso, elas pegam pelas geografias. Então tem o AVUV, tem o AVEM, que é Mercados Emergentes, e tem o AVDV, que é de desenvolvidos ex-Estados Unidos. Ah, tá. Então, Então, só para fatores de small caps de valor, o cara tem 3 ETFs na carteira. Só lembrando que o AVEN não é de small caps, tá? É large caps. É o AVEE. Tá? Entendeu? Ou seja, tem três ETFs de small caps. AVE. Ah, E por que não tem mais fatores dentro desse ETF, por exemplo? como assim não tem mais Não, fator? mas aí, Porque é Kobuchi, combinação de fatores, certo? Não é uma combinação de fatores? Isso, fator tamanho, valor, qualidade e pitadas de momento. pitadas de uma Aqui, vez. ó, o cara A do, própria coisa o que você cara do falou é bife piada. lá, ó. Então, aí já refuta um pouco a sua provocação, porque tem vários fatores, então não tá fazendo Sim, factor picking. A provocação dele é isso, ô Geraldo, ele tá querendo. Não, é E mais ou menos aí? porque você está fazendo factor Ah, picking. esse é top, esse Aí- é top, esse é Aí top. vai ter uma pitadinha, porque isso daí vai ser um outro episódio que a gente vai discutir os fatores. Ah, daí eu vou botar uma pitadinha do fator tal, e se outro eu vou pegar uma tal, daí uma empresa X calcula o small cap de um jeito, enfim. Você vai ver que vai ter uma daqui 5, 10 anos. E outro ponto interessante, tá? Quanto que rendeu esse avulso aí do Joãozinho desde o início lá, acho que foi 2019, é isso? Bateu o S&P 500. Quanto? Bateu ou não o S&P bateu? 500, bateu. Quanto? Deixa eu pegar aqui para ti, mas bateu. Mas o que que você quer dizer com isso? Tem Não, o que quer dizer 5 anos só? Não, eu quero saber O que você desde o quer início. dizer? Não, desde o início. Desde o início é 2019. É 2019 2019? foi criado. Tem 5 Não. anos, tem poucos Mesmo anos de se idade. bateu ou não bateu, a questão é. É irrelevante, é irrelevante. Fiz uma brincadeira. É irrelevante porque o prazo é muito curto. Não, exatamente. Eu quero saber o quanto de trabalho tem para Eu chegar. dei a resposta certa, viu? Irrelevante isso. A questão é, tá falando assim, vocês estão tornando a complexidade da carteira bem maior para um negocinho de potencial, uma expectativa de retorno que é ínfimo, né? Tipo, que é a cerejinha do Ínfimo? bolo. Da onde você tirou isso? Oi? Que Você grande sabe qual que é o parte prêmio do Small retorno Cap da atração Value? é o De beta, né? 50 anos aí O do que é mais importante? São os Kenneth fatores ou é o French? beta? O que é mais importante? O beta ou os fatores? Se tivesse que escolher. Beta. O ser humano, Então, é isso que eu tô ele não falando. consegue ser racional 100% do tempo, cara. A gente tem que ter uma pimentinha na carteira, cara. Melhor do que comprar lá o fundo com 2% de taxa de administração, acreditar na narrativa, na tese do mercado. Cara, a gente vai lá, fatores, bonitinho. Não, esse racional eu concordo perfeitamente com vocês. É que vocês estão valorizando, e tudo certo, porque é de cada pessoa. Vocês valorizam mais essa questão de dar a pintadinha, não sei o quê, a pimentinha, não sei o quê. Mas para mim, sabe o que é algo que é muito importante, que eu valorizo pra caceta? A simplicidade. Não, Para mim, concordo, isso concordo. não tem preço que tire. Putz, não tem. Eu não. Para mim, a simplicidade, o menos com mais com menos, né? Mais com menos. Para mim, é essa a essência, a sofisticação da simplicidade, que nem o Leonardo da Vinci fala. Então, para quem tem esse valor como um dos top 1, não vai querer tornar complexa a carteira, colocando fatores dos Estados Unidos, fatores de emergência, não sei o que, daí tem o momentum separado, só complica, entendeu? Então, para mim, Isso é para o outro episódio, né? Eu falei, meus porque valores, meus princípios, tô fora. E tu, Lucas, tá fora ou não? Tu é um Cara, cara estudioso aí, mas também os- não gosta muito de fatores. não, não é, calma, calma. Eu flerto com eles, cara. Eu só não casei ainda. Mas de todos os fatores, o que eu acho mais interessante é o Small Cap Value. E mais do ponto de vista de diversificação, eu acho que ele funciona bem contra crises sistêmicas tipo 2000. O Small Cap Value funcionou muito, mas eu gostaria mais de um Small Cap Value mundial. Eu vi aqui uma VGS, que é de países desenvolvidos. Eu não sei se tem um global mesmo, tem ou não, Não né? tem, não tem. Pois é, aí é uma pena, mas aí, é assim, seria o único em que eu ficaria, mas o AVDV não, eu acho que eu iria mais no mais global, assim. Então, mas assim, de todos os fatores a gente vai discutir lá, mas o Small Cap Value eu acho que ele funciona bem para essa exuberância do mercado aí e tal, acho bem interessante, mas é um assunto para a gente conversar. E não tenho na minha carteira. Tá bom. O último, né, agora, né? Vai lá, Lucas, é o último. Cara, vamos lá com uma notícia triste aí, né, de Ambipar e Braskem, para falar desse ETF, que é o DEB11, né?
DEB11 aí é o índice da Teva lá de debentures, né? Eu acho que assim, o crédito privado do Brasil é extremamente forte por causa do FGC. Qualquer consultor aqui no Brasil deve indicar crédito privado para os clientes, a maioria. Mas eu gosto sempre de pensar em diversificação, né? A gente tentar pegar uma cesta grande daquele risco todo e tentar se expor a ela e não a um individual. A gente viu o que está acontecendo com a Bipar, o que está acontecendo com a Braskem e tem vários outros casos aí. Então, eu acho o DEB11 um ótimo produto. Só acho ele um pouco caro para um ETF de 0,6. Agora, não sei também qual é a questão da liquidez desses títulos, se é muito difícil para eles fazerem mesmo, ou se é simplesmente porque não tem outro no mercado. Mas eu gosto desse ETF, gosto desse crédito privado, acho que faz sentido numa carteira ali para quem está querendo renda fixa brasileira ali, sair do IMAB e CDI. E eu gostaria de ver outros ETFs nesse sentido, no geral, né? Emissão bancária, com o debentures, com tudo junto ali, um super ETF, tipo um corporate lá dos Estados Unidos ali, eu acho que seria bem interessante para a gente ter aqui para poder utilizar e seria o meu preferido. Eu tenho muito medo de investir em um ETF de uma empresa X ou Y. Não, mas a gente analisou a empresa e ela está super bem de saúde, vide americanas, né? A gente nunca sabe, a verdade é essa, né? Então, eu sempre gosto de ETF. Então, DEB11 é um ETF que eu acho bem interessante, só tem que melhorar um pouquinho no preço e ter outros competidores aí mais amplos. Cara, eu também gosto bastante do DEB11, que ele não é o único de crédito privado, a gente tem outro também do BTG, que é o Marge 11, só que ele foi feito com uma outra finalidade e é muito concentrado. O DEB11 ele é bacana aí, porque tem mais de 150 emissores ali dentro, então é uma forma realmente bem diversificada de tu acessar o mercado de crédito privado. Lembrando que o crédito privado está na categoria dos mais arriscados na renda fixa, as pessoas precisam entender isso aí. Então, quem comprou Ambipar, comprou Braskem aí, tinha que ter ciência realmente que o calote existe, pode realmente a empresa quebrar e não te pagar esse dinheiro. Então, quando tu faz isso através de fundos, acaba sendo bem interessante. E o DEB11 digamos, uma opção bem interessante que a gente tem aí para quem quer se expor, né, ao crédito privado. E lembrando que a gente teve hoje, cara, essa semana, o lançamento de um novo ETF de crédito privado, porém de títulos bancários, que é o LFIN11. Que aí depois a gente pode conversar sobre ele, que ele é formado por letras financeiras. Então, interessante, mais uma opção que está chegando aí. Letras financeiras de grandes bancos, de bancos sólidos, então mais uma opção interessante que está chegando aí para o investidor. Uma pena que o DEB11 não tem, digamos, o incentivo das debêntures incentivadas, né? Ele segue ali a tributação normal de 15% de imposto, mas pensando em risco, eu acho que faz bastante sentido aí essa exposição, quem quer botar um pezinho no crédito privado. E tu, Joãozinho, compra ou não compra o DEB11? Eu compro, tenho em carteira e utilizo muito na carteira dos meus clientes. DEB11 é bom, compro. Nossa! Aí, ó, reclamaram do cara. Fala, Kubut, que diz que é complicado. Pra quê? Só Não, eu acho. A única coisa que me preocupa é a questão da liquidez dos ativos, né? Que não tem muitos. Não tem um ETF atrelado a IPCA de crédito privado, etc. Eu acho que é muito por causa se deve à liquidez. Mas se o mercado fosse gigantesco, eu até prefiro. Porque hoje no CDI, na parcela pós-fixada, eu utilizo muito o LFTB11, né? Que é o título do governo, etc. Mas se pudesse colocar tudo no bolo só, o crédito privado, público, enfim, de acordo com uma boa diversificação, tudo mais, eu até prefiro, que eu estou muito mais diversificado. Então, eu sou a favor, confesso que eu estou de olho, não aplico, porque o pós-fixado eu procuro mais a segurança mesmo, então eu vou mais para os dos públicos. Eu busco mais rentabilidade nos demais ativos na parte mais longa do IPCA, mais nas ações no mundo, né, e em criptoativos. Então, mas nada contra, acho legal, bacana e tomara que cresça esse mercado de crédito privado para ETFs, que hoje é muito pequeno, né? Então, Lembrando que o DEB11 ele compra somente debêntures indexadas ao CDI, né? Então ele tem como indexador ali o CDI. Então ele não compra debêntures indexadas ao IPCA. Tem um pouco exato. diferente ali, mas uma opção bem bacana que a gente tem para quem quer se expor ao crédito privado. Qualquer Então coisa é é isso aí, melhor hoje. do que gestão ativa. Ah, sim, com certeza. E então é isso. Hoje falamos mais sobre alguns ETFs aí, se a gente compra, casa, joga fora.
Seguimos aí em diante. Kobuchi, considerações finais, Lucas, e deixamos o Joãozinho por último. Hoje eu não tenho nenhuma consideração, vou deixar aí para vocês. Trabalhou muito, né, Finalizar. Geraldo? Tive que apresentar hoje aí, o Kobuchi não pôde Não gasta apresentar. mais o cérebro quando você é o host? Você tem que Pô, ficar tem que pensar pensando. aqui no que eu vou falar, cara. Tive que Exatamente, fala assim, agora eu vou ter que puxar tal pessoa, não sei o quê, agora tal pessoa. O trabalho que o host tem não é simples, não. Não é. Quando o cara é só convidado aqui, senta na cadeirinha e espera a vez, é suave. Mas puxar para assumir esse posto não é nada fácil, não. Mas enfim, eu não tenho nada que adicionar, porque esse daqui, enfim, eu deixar pro Joãozinho e pro Lucas aí falarem. Então, E aí, Ah, Lucas, nada também nada a não, cara. Acho declarar? que pegamos alguns ETFs interessantes aí, algumas boas discussões. Eu acho que tem alguns ETFs tipo ouro, tipo criptoativos, que a gente poderia fazer um episódio só sobre isso. Bem interessante mesmo. Mas é isso aí, gente. antes de passar pro Joãozinho, eu acho que é importante a galera sempre curtir. Eu vejo que uma galera tá curtindo o podcast, mas muita gente tá assistindo, não tá inscrito no canal. Pô, clica aí no botãozinho para se inscrever, receber a notificação no sininho, que isso ajuda bastante a disseminar esse conhecimento, né? Esse conteúdo que a gente tá passando. Que mais? E se inscrever, clicar no sininho, curtir, comentar dos ETFs que a gente vê todos os comentários. Fala aí, Joãozinho. O pessoal acha que a gente não olha os comentários, a gente olha, certo? Muito bom, estamos vendo lá tudo, viu? Obrigado aí pelos elogios. A E gente está aí, também coletando aí para os próximos episódios, né? Os feedbacks aí, as sugestões. Valeu, ô, galera. Joãozinho, tu vai ter encerramento hoje, Joãozinho? Tem frase? Claro. Tá, antes de tu vai a frase, deixa eu fazer um merchan, cara. Quem quiser aprender mais sobre ETFs, né, tem meu e-book, certo? Entra lá no meu link, tanto no YouTube quanto no Instagram. Lá na minha bio tem um link para comprar. Antes estava disponível somente na Amazon, via Kindle. O pessoal estava reclamando porque ninguém usava Kindle. Tirei da Amazon, botei agora em PDF, tá vendendo super bem. Quem quiser, vai lá na bio do meu Instagram, clica no linkzinho lá para comprar. Cara, o melhor e-book sobre ETFs no Brasil, tá? Ninguém vai encontrar material em português com tanto nível de detalhes de uma forma didática. E o Geraldo não é suspeito para fazer essa propaganda, viu? Tá? Eu recomendo. Quem mais entende, escreveu o livro sobre o que mais entende. Então Exatamente. você vai estar bem servido. Feedback tá bem bacana da galera aí, ó. Vamos lá, Pô, aproveita mas aí. poderia ter um cupomzinho pro Stop Loss aqui, né? E Né? deixar Mas o só livro pra tá galera. baratinho, cara, baratinho, pô. É baratinho? Tá bom, então. Baratinho, R$39,90, pô. Isso aí é dinheiro de pinga, não dá nem uma pizza. Hoje uma pizza custa quase R$100, É pô. verdade, é verdade. A Então, meia pizza, pô, meia pizza. é verdade, é verdade. Então tá certo. Então comprem aí o conteúdo. Olha lá, Joãozinho, finaliza Vai. com chave de ouro aí. Quero ver a frase poética de hoje. Olha só, também vou aproveitar aqui para fazer do meu. Vocês Vou estão pagando o aproveitar. podcast pra. Todo mundo é escritor aqui. Também, ó, valorizem os escritores. Geraldo, já comprei o livro de ETF do Geraldo. Tá bem aqui já. Comprei, tem um PDF muito bom. E aqui, Inteligência Financeira para Médicos. Segunda edição. O livro mais vendido de finanças para médicos do Brasil está na sua segunda edição. E olha só, eu escrevi Quantos livros tem de finanças para médicos? vários. Ah, tem muito, Agora é cara. nicho. É nicho Consultor absurdo adora agora. médico, velho. Querem Ah, pegar a É, galera tá com doido? grana, hein? Querem pegar a não, galera com grana, hein? Querem influência pegar o demais, dinheirinho tá dos escrito. médicos, hein? E olha só, sabe do que eu escrevi capítulo? Ah, Gestão passiva e indexada. O primeiro capítulo de gestão passiva e indexada em livros de finanças para médicos da história recente do Brasil, viu? Então, tá aqui E como que compra 4 o livro? capítulos. Esse daqui eu vou mandar o link com desconto, tá? Para os stop lossers. E No, é no- aqui nos somente, comentários. e ele é somente, isso nos comentários, e ele é somente livro físico. Excelente aqui, a diagramação, tá? Foi muito bem pensada, E o a valor? diagramação. O valor tá 120, mas com desconto fica bem acessível, viu? Fica fica bem Vai ter um bastante acessível. cupom de acessível. desconto. Vai ter cupom de desconto, claro. Muito bom. Então vai estar no. Falo sobre ETFs globais, gestão passiva indexada, sobre risco e retorno. Esses são os meus capítulos, tá? Eu fui revisor técnico. Depois aí Ah, e lembrando aqui, ó, desse todo mundo aqui é consultor, todo mundo aqui presta serviço de assessoria, consultoria. Quem tiver interesse é só ir nos Instagrams da galera aqui. também, já que fizemos, né? Já que é para fazer
O merchan, vamos fazer merchan, vamos merchan de todo fazer mundo aqui, né? Todo completo. mundo, é. Pera aí, deixa eu pegar aqui o livro do Geraldo, hein? Tá aqui. Tá aqui, ó, pra dizer que não é fake aqui, ó. Comprei. Olha lá. Excelente. Qual que foi o principal insight do livro do Geraldo? Ah, são muitos, né? Compra ETF, São pô. muitos, é. O Dava pra sair principal fácil é dessa, Não, o João. principal. gestão passiva é balela. Você consegue montar uma carteira de ETFs de baixo custo, Gestão passiva é indexada. balela. Tem uma carteira ali com Gestão urânio, ativa, uma perdão, carteira com marihuana. gestão ativa é balela. Tem uma Tá. carteira diversificada. Não, pera aí, agora vai pra minha frase, né, pô? Vai lá, Isso, vamos para fechar. finalizar. Depois Não, dessa, mas o todo Geraldo- mundo, vai. vamos lá, todo mundo tava ansioso. E o que eu quero dizer hoje pra você, caro stop losser, é o seguinte: se até Benjamin Graham, o mentor do Warren Buffett e o escritor do livro O Investidor Inteligente, já concluiu que ipsis literis, a entrevista que ele deu em 1976, abre aspas, eu já não sou um defensor de técnicas elaboradas de análises de títulos para encontrar oportunidade de valor superiores. Nós também podemos escolher o caminho da simplicidade. Carteira simples, custos baixos e foco no que importa. Isso é stop loss. Nossa, mas outra coisa, esse Benjamin investe em fatores? Ele investia indiretamente, né? Antes de serem descobertos, assim como Warren Buffett. Fator valor. Fator Ele, valor antes de ser descoberto. Os ele caras são investiu sem bravos. saber, né? Era o gênio, né? É. Ó, investidor, o que que você prefere? Bom Cara, senso ou inteligência? O que que causa a performance superior, Kobuchi? Bom senso ou Acabou, inteligência? acabou. Fica a reflexão para os ouvintes e até o próximo episódio. valeu. Valeu.